Olá, estamos de volta com mais um programa Educação em Pauta e o nosso convidado deste mês é o professor José Augusto Palhares, sociólogo, doutor em educação na área de Sociologia da Educação e professor da Universidade do Minho, localizada em Braga, Portugal, onde leciona nos cursos de graduação e pós-graduação desde 1991. O professor Palhares participou do primeiro Seminário Internacional Luso-Brasileiro de Ciências e Educação como conferencista. E ele falou sobre a investigação portuguesa em educação formal, não formal e informal. Olá, professor, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. E desculpe, eu não sou da área e acredito que muitos telespectadores também não sejam. Qual é exatamente a diferença entre educação não formal e informal, em contraposição à educação formal, que eu suponho que seja aquela que a gente adquire na escola? Olá, obrigado pelo convite, por estar aqui presente. É uma honra estar convosco, disponível para colaborar sempre que necessitarem nestas áreas, porque é uma área de meu interesse. Vamos então ser didáticos em relação a estas questões. Estas noções são noções que eu pensaria, como a pessoa que investiga em educação, que toda a gente saberia o que é isto. Pelo menos na comunicação social, de vez em quando as pessoas falam, ou nos jornais, na revista, isto é formal, isto é não formal, isto é informal. Eu pensaria que as pessoas tinham um conhecimento mais alargado sobre o assunto. Mas venho constatado que não é bem assim. Ora bem, o informal, ou a educação informal, ou a aprendizagem informal, diz respeito àquelas atividades que ocorrem no dia-a-dia, no cotidiano das pessoas. Eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu leio um livro, vejo televisão, leio o jornal, estou com os amigos, viajo. Estas atividades inserem-se nesta categoria de educação informal ou aprendizagem informais. Talvez seja melhor hoje falar mais em aprendizagens que em educação. Depois podemos esclarecer bem estas noções. Quanto ao não formal, o não formal é uma categoria que está no meio. Faz parte de um conjunto, ou quer explicitar um conjunto de atividades que ocorrem fora do marco da escola, que têm uma natureza sistemática, há intencionalidade educativa, há metas e objetivos a atingir com esse tipo de formações. Dotar de competências especiais o indivíduo. Exatamente. E que pode ou não levar uma certificação. Tirar um curso numa academia, um curso de violão, de primeiros socorros, de socorrismo, de inglês, serão um curso de condução para conduzir os automóveis e outros cursos são atividades que se inscrevem dentro desta categoria do não formal. Na sua conferência, o senhor teceu uma crítica a respeito dessa compartimentação, não é isso? Exatamente. Porque, vejamos uma coisa, estas categorias foram criadas há cerca de 45 anos pelas mãos de um planificador da educação, alguém que estava na altura preocupada com a crise mundial da educação. Estamos no final de um período de crescimento, de investimento massivo e maciço em educação, nos vários países do mundo, sobretudo nos países emergentes, aqueles países que saíram da descolonização, e que, não tendo recursos para investir na educação formal, na construção de escolas, no sistema educativo, tinham esta hipótese de investir mais rapidamente em processos de alfabetização, no combate, por exemplo, a parasitas, problemas nas colheitas, na agricultura, etc. Criaram-se um conjunto de programas, de atividades para poder rapidamente superar esta decalagem. Então, surge nessa ambiência essas noções. Agora, eu sou crítico porquê? Porque cada vez mais nós temos que olhar, eu estou a falar a partir da perspectiva do mundo ocidental. Porque vejamos uma coisa, se nós fizermos uma pesquisa na internet e colocamos lá o termo educação não formal, ou no caso, em inglês, non-formal education, nós temos de imediato acesso a um conjunto de fontes, de pesquisas, de experiências que se passam nos países da América Latina, na Ásia, na África. E, portanto, são estes os contextos mais privilegiados onde se faz a investigação, onde se conhecem relatos de implementação de educação não formal. Portanto, é uma educação voltada, como alguns autores chamam, para os deserdados do sistema educativo, para aqueles países, para aquelas populações
para aqueles setores da atividade humana que são mais desfavorecidos, têm menos possibilidades de fazer percursos escolares regulares e tradicionais, não é? Isto não quer dizer que no mundo dito civilizado, no mundo ocidental, também não existam estes programas, que existem. Dei há pouco o exemplo. Eu, quando coloco o meu filho no inglês, ou quando o ponho numa academia a aprender violão ou guitarra clássica, que nós dizemos em Portugal, ele está, obviamente, num programa tipicamente de educação não formal. Agora, eu quando viajo, eu estou neste estúdio, já aprendi muita coisa desde que aqui estou, não é? Quer dizer, eu estou, supostamente, num processo de aprendizagem informal. Eu já aprendi muita coisa, eu garanto que já aprendi muita coisa neste pequeno espaço que aqui estou. E esta aprendizagem, penso eu, será uma aprendizagem que há de marcar o facto de ter sido no Brasil. Todas estas demarches preparatórias são interessantes, não é? Uhum. Bom, isto eu estou a aprender, mas reparem, eu daqui não saio com um certificado. Estive presente no estúdio a gravar uma entrevista. Mas a educação não formal já o faz, em muitos casos. Por exemplo, o meu filho que aprendeu violão, saiu no 5º grau com um diploma. E se concluir o 8º grau, tem um diploma que o habilita a lecionar também violão nas academias. Uhum. Está a ver a diferença? Se eu tiro um curso de socorrismo, na Cruz Vermelha, por exemplo, eu saio lá com um certificado de socorrista. Eu vou para uma escola de condução, eu saio lá encartado, não é? Uhum. São alguns exemplos da educação não formal. Mas reparem, a educação não formal, como dizem muitos autores, é um amplo espaço onde podem ocorrer atividades para as pessoas mais carenciadas, atividades como a alfabetização, como pode ocorrer neste horizonte formações para altos quadros de empresas com altas formações, inclusive pessoas com doutorado. E qual é a sua sugestão? Como é que o senhor se coloca em relação a essas duas categorizações? Qual é a opção que o senhor acha que espelharia melhor o universo da educação? Ora bem, eu acho que a educação, e aí eu recupero alguns autores dos anos 80 e mais recentemente outros autores, né, que têm produzido alguns trabalhos, que vêm mostrando que a educação é um processo holístico, é um processo integral. E esta ideia do formal, do não formal, do informal, são categorias analíticas que interessam mais a quem analisa o processo. Porque as pessoas no dia-a-dia não se dão conta se isto é formal, não formal ou informal. Agora, uma coisa as pessoas sabem, o que é a escola e qual é o papel da escola. Ou pelo menos julgo que sabem, não é? E agora, repara, nós na escola portuguesa, e em muitas escolas também, vocês aqui, vamos dar um exemplo de um colégio particular, uma escola particular, em que os pais colocam um filho na escola muito cedo, logo às 8 ou 9 da manhã, e vão buscá-lo ao fim do dia. Nesse período de tempo, temos as aulas, não é? Normais, com o currículo, com os professores, as atividades em sala de aula. Temos o espaço de tempos livres, em que os jovens convivem, espaços de convivialidade, de sociabilidade, onde socializam. E temos, em muitos colégios, atividades extracurriculares. Não é? Pode ser o violão, pode ser o inglês, pode ser a dança, pode ser a música, pode ser muita coisa. Ora bem, num espaço formal, que tradicionalmente é a escola, ocorrem muitas atividades, sejam elas formais, não formais e informais. Correto? Mas outra crítica tem com o seguinte, é que a escola, durante muito tempo, quis viver como fosse uma espécie de condomínio fechado. Ou seja, fechada sobre o exterior. Como se a educação também não ocorresse fora da escola. E, portanto, a escola tende a ser imune a estas transações, a estes espaços e tempos de aprendizagem que têm, em muitos casos, grande rendimento ou têm fortes repercussões na educação escolar. Os estudos da educação e da sociologia da educação mostram que o capital cultural, a cultura de base familiar e todas as oportunidades que a família proporciona, sobretudo das classes médias altas, não é? Estão mais próximas da cultura escolar. Logo, esses alunos terão maior proveito na escola. Um pai que acha que o filho não está bem em matemática, contrata um explicador, como nós dizemos, ou então um professor particular, tem aulas particulares fora da escola, e então esse professor tem uma forte influência no rendimento escolar do aluno. Se o aluno não sabe inglês, vai para o Instituto Britânico, para a International Laws, ou para Cambridge School, etc. E então, esse aluno, no inglês, pode vir a ter, ou terá certamente melhorias, porque tem mais oportunidades que outros têm. O senhor falou na escola e no papel da escola, e eu pergunto se o senhor
compartilha, né, da opinião de muitos estudiosos que identificam uma certa confusão, uma certa omissão da família em relação ao processo de educação. Hoje em dia, né, como se delegasse à escola o papel, inclusive, de passar valores de cidadania. Como é que, na sua investigação que o senhor fez, essa questão da divisão entre o papel da escola e o papel da família, como é que esses papéis têm se comunicado? Ora bem, isso é uma questão central hoje na pesquisa, não é? Porque é assim, nós hoje temos dificuldade em situar qual é o papel da família na educação do jovem e qual é o papel das instituições, sobretudo educações escolares e não escolares, ou outras instituições que concorrem para o processo educativo. Eu dei o exemplo na minha conferência, um exemplo que vou dando aos meus alunos, que se passou comigo. Uma pessoa coloca o nosso filho numa creche, jardim de infância, não sei se é assim que se chama cá no Brasil, uma criança com 4 meses, 5 meses, 6 meses, numa instituição dessas. Coloca lá às 8 ou 9 da manhã, os pais vão trabalhar e vão buscar a criança ao fim do dia à instituição. A criança é pequenina, os pais levam a criança para casa, têm alguns momentos de carinho, de afeto, mas têm a preocupação de dar banho, dar a papa, meter a criança na cama. A criança vai dormir. No outro dia, a rotina repete-se. Ao fim de semana, porque o pai e a mãe trabalham, e se não tiverem grandes condições para ir às compras ou para fazer a limpeza da casa, passam o fim de semana a fazer a lide doméstica. Eu pergunto, então qual é o papel da família na educação da criança desde tenra idade? A criança passa mais tempo com educadores e técnicos das instituições que propriamente com a família, tirando o tempo de férias, não é? Daí que nós temos que repensar o papel da família na educação, sobretudo a partir do momento que a mulher, e infelizmente a mulher, se emancipa da esfera doméstica e entra no mercado de trabalho. Essa é a principal revolução que ocorreu nas sociedades ocidentais nas últimas décadas, não é? Mas veio trazer transformações profundas na família. E assim como, por exemplo, nós temos que repensar qual é a ideia de família. Deixámos de ter famílias alargadas, passámos por uma ideia de família nuclear. Hoje temos famílias monoparentais, temos famílias recasadas, os meus filhos, os teus filhos. Nós temos famílias constituídas por membros de ambos os sexos, não é? Portanto, nós temos aqui uma grande multiplicidade de formações familiares que rompem com essa ideia que a família é aquela unidade que cumpria o papel educativo. Hoje, a família tem menos tempo para as crianças. Bom, mas aqui também entramos noutra área que também é importante dizer. Hoje há famílias que vêm abdicando, mas são poucas ainda, abdicando das suas posições num trabalho, aquelas famílias mais abastadas, e tendem a fazer também um acompanhamento mais personalizado da criança. Há famílias, inclusive, que se dedicam àquilo que os ingleses chamam o homeschooling, ou ensino doméstico. Não é? Está a ocorrer, e gradualmente está a ocorrer alguns casos desses. Não é? Mas também é preciso dizer que a escola também neste momento sofre uma grande pressão. E no caso português, em algumas escolas europeias, o que está a acontecer com a crise económica que nós neste momento vivemos, é preciso, como dizem os políticos, cortar gorduras. E as gorduras cortam-se aonde? Naquelas disciplinas que não são centrais. Portanto, é preciso dar muita matemática, muita língua portuguesa, muito inglês, disciplinas centrais, porque são essas disciplinas que vão ser objeto de avaliação internacional e vão ser objeto de ponderação. Qual é o lugar do país num ranking mundial de educação? Professor, e exatamente os efeitos dessa postura é que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Até já. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET.
Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A gente volta a conversar com o professor José Augusto Palhares, professor da Universidade do Minho, que está aqui com a gente, falando exatamente sobre as questões que mais preocupam hoje a educação, não só portuguesa, como acredito, né? É uma preocupação mundial. E o senhor estava falando do papel da escola, né? Dos desafios que a escola tem hoje. E primeiro, eu lhe perguntaria quais seriam as funções sociais dessa escola? Isso é uma coisa que os governos, as nações, eles têm se debruçado e procurado estabelecer políticas e definir? É uma questão importante que eu, nas minhas aulas, tento desafiar os alunos a pensar sobre essas funções ou finalidades. Em Portugal e no Brasil nós temos lei de bases da educação. Se nós tivermos o exercício de analisar quais são as finalidades da educação na lei de bases e vermos como é que elas se distribuem por vários ciclos, nós temos aí uma pequena resposta. Mas isto é no plano formal, naquilo que está consagrado. Ora bem, há muitas finalidades. No caso português, eu não vou estar aqui a dizer quais são, mas pronto, temos a finalidade personalizadora, estimulizadora, socializadora, produtiva, enfim, temos várias finalidades. Mas repare, se perguntarmos aos alunos para que é que serve a escola, a partir deles associam uma ideia de futuro. Eu vou para a escola porque quero ter um diploma. Para ser alguém. Quero ter um diploma para que mais tarde tenha a possibilidade de aceder ao mercado de trabalho. E, portanto, temos aqui, neste momento, um problema, que é, nós confrontamos hoje, sobretudo em Portugal e na Europa, com um problema de excesso de desempregados. Os jovens, temos neste momento uma taxa de cerca de 40% de jovens entre os 15 e os 24 anos que está desempregada. É um grupo muito grande. Em Espanha, um número igual ou superior, na Grécia também. Jovens com graduação, temos para cima de 100 mil. Então, eu como professor, eu não estou no ensino médio nem no ensino básico, mas se eu me confrontasse com os alunos, eu estou a estudar para quê? Então, se o meu irmão está desempregado, estudou tantos anos e está desempregado, então para que é que serve a escola? Sem falar que quando você educa, exclusivamente ensina para o mercado de trabalho, tem a questão também da obsolescência, né? Você tem que preparar aquele aluno para ele ter condição de estar sempre aprendendo, né? Aprender a aprender. Correto. Né? Isso é verdade, e concordo com essa ideia, com esse diagnóstico. Agora é o seguinte, quando se centra tudo nas questões da empregabilidade, este chavão que não nos agrada muito, não é? Nós estamos a hipotecar outras valências, outras possibilidades da escola, nomeadamente as dimensões cívicas da escola. Vou dar um exemplo. Recentemente, com a necessidade de cortar despesas na educação, de racionalizar a educação, as disciplinas que caíram, que chutaram para o lado, como vocês aqui dizem, foram justamente a formação cívica. Foram aquelas disciplinas, as componentes não letivas, que no fundo tinham um papel de socialização. E o que é que temos? Houve um aumento da carga horária na matemática, no português, etc. Porque, supostamente, os alunos têm que estar mais bem preparados para o mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho é uma entidade fluida. Porque se nós criássemos um curso de acordo com os critérios atuais da empregabilidade, quando o aluno chegasse ao mercado de trabalho, já aquelas condições tinham desaparecido. É aquilo que eu tinha falado. Tinha desaparecido. Portanto, daí que é importante criar alunos
educar alunos e formar alunos num perfil de banda larga, com essa possibilidade de aprender a aprender, pessoas reflexivas. Seria dar estofo a eles, exatamente, né? Criar bons cidadãos, ter, obviamente, componentes técnicas importantes, não podemos ignorar esse aspecto. Agora, quando tudo se concentra nesta preocupação com a empregabilidade, então nós temos aí um problema. Porque como é que nós podemos falar em empregabilidade se não há emprego? É uma coisa um bocado absurda, não é? Mas vou dar outro exemplo, conectando com o não formal. Neste momento há um movimento europeu, a partir de vários stakeholders, de várias instituições como o Conselho da Europa, a União Europeia, que estão a tentar certificar as aprendizagens não formais em contexto associativo dos jovens. E para quê? Para dotá-los de maiores possibilidades de empregabilidade. Ou seja, o não formal aqui também está a ser arrastado como uma espécie de passarela para o mercado de trabalho. Ignorando-se que grande parte... A diferenciação, pela diferenciação, né? No fundo, o que é que se está a convidar? Que o jovem, no fundo, tenha uma espécie de caderneta, tenha uma espécie de folha, onde inscreva todas as suas formações em mundo associativo, em mundo escolar, em todos os contextos, e depois vá acumulando uma lógica cumulativa de créditos. E, no fundo, o empregador depois irá selecionar aquele que tenha mais créditos, não é? Estamos a brincar com a situação. Uhum. Mas isto tem um plano de fundo mais grave, segundo a nossa ótica. É que nós estamos a individualizar demasiado os percursos de formação. Nós estamos a retirar uma carga coletiva, uma carga societária, uma preocupação cívica das próprias instituições em relação ao indivíduo. Ou seja, estamos a criar pessoas que estão a ser preparadas para competir com os outros, não é? E quando se compete com os outros no plano individual, nós estamos a criar aqui problemas de relacionamento entre as pessoas e entre, no fundo, a sociedade em geral, não é? Nós estamos a consagrar um modelo de radicalização da individualização, não é? E é isso que é preocupante. E a escola está a contribuir justamente para isso. A escola tem vindo a perder uma carga simbólica, uma carga cidadã, e que tão cedo, pelo caminhar das coisas, não irá recuperar. E é preocupante que o senhor, que é estudioso, né, fez um trabalho de investigação e constate isso. Se o senhor tem alguma boa notícia para a gente, essa sua preocupação é compartilhada com colegas seus, está se fazendo, o senhor sente que há um movimento de retorno a essa função da escola primordial, que é formar um cidadão completo? Eu, neste momento, face às condições portuguesas e europeias, com este caldo ideológico que as envolve... Aliás, não vou muito longe. Vocês aqui no Brasil têm um grande grupo de pensadores, pessoas notáveis, que há muito tempo vêm alertando para a necessidade de criar uma escola cidadã. Eu não sei quais são as repercussões na escola do Brasil, mas que há muito tempo pessoas com imensa responsabilidade de investigação de grandes universidades está a estudar estas questões. Agora, o que se passa na Europa é uma coisa muito simples. Eu vou dar outra vez o exemplo familiar. Eu tenho um filho na escola que está neste momento a meio do percurso do ensino secundário, isto é, no ensino médio, e ele neste momento tem cargas letivas brutais na matemática, na física e química, na biologia e geologia, também tem inglês, tem filosofia, tem português, são estas disciplinas nucleares. Ele trabalha muitas horas por semana, em casa, na escola e também no acompanhamento da escola, inclusive numa classe particular, numa aula particular que tem com um explicador, não é? Com um professor que o ajuda. Trabalha muito. E estamos a falar de alunos que tiram classificações, essa turma tira classificações médias no limiar do topo, isto é, entre 16, 17, 18, 19. São bons alunos. É uma turma que essa escola criou de alto rendimento. E depois existem nas escolas de baixo rendimento, não é? Esses alunos, as expectativas face ao futuro são um bocado, não digo negras, mas são expectativas... Eles correm risco de se frustrar. Exatamente. Eles trabalham muito. Eu penso que nunca se trabalhou tanto, nestes casos, na escola, não é? Aliás, eu tenho alunos na universidade que não trabalham tanto como esses alunos do ensino médio. Trabalham muito. Qual é o objetivo deles? Aceder a cursos como a medicina, como a arquitetura, como o direito, como a economia. Os cursos ditos mais nobres e que supostamente trarão um maior futuro. O problema não é esse. O problema é que hoje já se está, digamos, a prognosticar que mesmo os alunos de medicina que têm à partida um lugar mais seguro para o trabalho comecem a ter problemas de desemprego daqui a 5 ou 10 anos. Não é?
Mesmo esses cursos de topo, não é? E pronto, estamos a falar de alunos que trabalham muito, mas muito mesmo. Ora, vamos pensar nos outros que não trabalham pouco. A escola, nesse aspecto, está a ser constituída como uma espécie de treinamento para o conhecimento, estritamente conhecimento na ótica do Paulo Freire, na ótica bancária. As boas notícias. Quais são as boas notícias? Bom, as boas notícias é que os jovens, apesar de tudo, conseguem manter relações de sociabilidade, relações de amizade entre eles, de certo modo, de partilha deste tipo de preocupações, e vão construindo entre eles próprios os seus percursos, não é? Ora bem, mas e de certo modo eles se calhar começam a pensar já de que é melhor viver hoje o dia-a-dia, é melhor viver hoje portanto, as possibilidades que a sociedade lhes dá, a troca de experiências que no domínio informal eles vão conseguindo congregar. E, portanto, as boas notícias que a escola pode trazer neste momento é que nós estamos neste momento a formar pessoas muito capacitadas, com elevado conhecimento nas áreas em que estão a investir, mas agora o contrário, é que a própria sociedade não está a dar um reconhecimento desse investimento. E isto é frustrante. Isto é frustrante por parte da coisa. Daí que muitos desses alunos já estão a pensar não ficar em Portugal e começarem a pensar no estrangeiro, em vários países do mundo. Um exemplo, nós temos muitos licenciados que o mercado de trabalho português não absorve e neste momento, se nós entrarmos naquela lógica que a escola está desadequada do mercado de trabalho, bom, aí, obviamente, podemos dar razão aos economistas. Mas podemos pensar ao contrário, que é o mercado de trabalho desadequado da escola. Neste momento temos muitos engenheiros que não têm lugar em Portugal e estão a ir para a Alemanha, para um país do primeiro mundo, que é neste momento o motor da economia europeia. Portanto, não servem para Portugal, que é um país numa situação intermédia da semi-periferia, mas servem para a Alemanha. Os nossos arquitetos, que não servem para Portugal, mas neste momento estão a ser reconhecidos a nível mundial pela sua excelência de formação. Podia dar outros exemplos. Nós não estamos a aproveitar este capital humano que se está a formar em Portugal para investir no próprio país. E eles, neste momento, as expectativas deles é pronto, vou tirar o meu curso cá e vou desandar, vou fugir deste país que me dá oportunidades. Rapidamente, professor, nosso tempo está se esgotando, mas eu queria que o senhor desse uma indicação de leitura, né? Principalmente para as pessoas que estão se formando na área de educação, que enfocasse exatamente esses aspectos que a gente conversou. Sobre a educação não formal. Exatamente. Ora bem, tudo depende se só leem em português ou também leem em outras línguas. Se lerem em português, eu acho que no Brasil encontram bons livros, sobretudo os trabalhos da Maria da Glória Gon, no campo da educação não formal, e basta pesquisar na internet. Maria da Glória Gon tem muitos trabalhos. E depois os estudantes têm que ter este ofício. A primeira coisa que fazem depois de ler o trabalho é ir à bibliografia. A partir daí, isto é exponencial. Esse é um exemplo. Outros são os trabalhos daquele grupo de Campinas sobre educação não formal, da Renata Cieiro, da professora Parque, entre outros, não é? Há belíssimos trabalhos lá. O professor Moacir Gadotti, mesmo inclusive os trabalhos de Paulo Freire, que é imprescindível. Ele não fala nunca de educação não formal, eu penso que nem gostava da expressão, mas ele é uma referência incontornável nestes domínios, sobretudo porque trabalha ou propôs uma ideia de educação significativa, não é? Que colocou o sujeito no lugar do mundo. Se quiserem ler do plano internacional, há um autor que eu gosto bastante, que é um britânico de nome Alan Rogers, que tem um livro, se pesquisarem na internet, Non-Formal Education. É um livro que eu recomendo, para mim é o melhor livro que faz uma síntese das correntes na educação não formal. É um livro que eu aconselho. Sobre as questões da juventude. Bom, aí temos muitos trabalhos. Eu posso sugerir um português que tem muito trabalho no Brasil publicado, de nome José Machado Paes, sobre as questões juvenis. Aí encontrarão muita coisa. Sobre a questão da escola e da relação com os jovens. Por exemplo, posso aconselhar os trabalhos que estão no Observatório Permanente da Juventude Portuguesa, inclusive os nossos trabalhos da Universidade de Minho. Nós temos trabalhado muito estas questões da relação dos jovens com a escola. Portanto, qualquer coisa, vão
ao site do Instituto de Educação, ao Centro de Investigação, e encontrarão lá algumas pistas e algumas referências importantes. Ok, professor. Muitíssimo obrigada pela sua contribuição aqui às nossas reflexões deste mês do programa Educação em Pauta. Muito obrigado pelo convite. E a gente volta no mês que vem com outro programa, não perca. Até lá.